E aí, papais, hoje a gente vai falar de um assunto que é polêmico e não são mamilos. Um dos assuntos que mais tem rendido debate no Ser Pai, tanto no Instagram quanto no Facebook, é se eu devo ou não devo bater no filho. Eu acredito numa educação não violenta, porque no meu ponto de vista, na maneira que eu enxergo o mundo e que eu enxergo as relações pessoais, a violência só vai trazer mais violência. Eu já vi crianças batendo na mão de outras crianças quando não tá fazendo alguma coisa legal. Isso não partiu dela, partiu dos pais que estavam dando um tapa na criança no momento que ela estava fazendo alguma coisa errada. Ou seja, ela aprendeu com um exemplo que quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, tu deve bater nela. Uma criança é um ser humano como um adulto. É um ser humano em formação que está se construindo, e se a gente banalizar ou deixar que um tapa, uma cinta, ou seja lá como for que a pessoa bata no filho, ela vai começar a trazer para dentro dela que a violência é uma coisa natural. Eu sei que é muito difícil, que às vezes dá vontade de a gente dar uma palmada nela, sacudir ela para ela parar de chorar, parar de incomodar. Na violência, no tapa, ela vai parar e vai te respeitar. Mas ela vai te respeitar pelo medo. Não fui eu não, pai! Não fui eu! Não fui eu! Dá essa mão, moleque! A gente não quer o respeito de uma criança porque ela tem medo da gente. A gente quer o respeito da criança porque ela nos respeita e a gente respeita ela. No momento que tu tá sendo agressivo ou tá sendo violento com uma outra pessoa, tu tá deixando de respeitar ela. A gente vê isso, às vezes, com casais e não é legal. A gente não tem como achar legal duas pessoas brigando a tapa. Não é a mesma coisa de tu assistir uma luta de boxe. Sim, mas fazer boxe tem Tai Chi Chuan, mas o que tá mais na moda agora é o crossfit. Hã? Crossfit. São coisas diferentes. A gente deve parar e pensar. A minha criança entende quando eu converso com ela? Entende? Então por que tu precisa bater nela? Se no momento que tu conversa com ela vai te entender, vai pra conversa. Daí se tu parar pra pensar, a criança não entende o que tu tá falando, porque ela ainda não tem a consciência, ainda não tem um intelecto suficiente pra entender, então por que ela vai entender na base da porrada? Não tem lógica. Tô sempre certo, é assim, eu tô certo, tô certo. Quando eu tô errado, eu ainda podia estar certo. Então eu ainda tô certo porque eu podia estar errado. A Ana só levou uma vez palmada e até hoje eu me arrependo. Acabou acontecendo, eu perdi a cabeça, assim como a mãe dela estava junto também, perdeu a cabeça, e ela tomou uma palmada na bunda. Isso resolveu o problema? Não resolveu, porque ela ficou mais nervosa ainda e ela não soube lidar com a situação de tomar uma palmada. Ela só conseguiu entender depois que a gente parou, os três conseguiram se acalmar e sentamos e conversamos e a gente conseguiu colocar para fora de uma maneira que ela entendesse, que o cérebro dela que está em desenvolvimento ainda entenda. É difícil, é muito difícil. É muito cansativo. É muito cansativo mesmo. É importante a gente pensar e refletir o que isso significa para uma sociedade. A gente está vivendo num mundo com tanto ódio, com tanta violência, tanta gente sendo desrespeitosa com os outros. Por que a gente vai ser desrespeitoso com o nosso filho também? Vamos tentar trazer mais compaixão, trazer mais amor. Um tapa, às vezes, dói mais na gente do que na criança. E a gente talvez esteja se desrespeitando, além de desrespeitar a criança também. Pro menor que tu possa pensar que seja esse ato, é um ato de violência. Se tu vê que tu vai perder a cabeça, te afasta. Conta até 10. Conta até 20, conta até 30, respira fundo, fica na altura dela. Psicólogos já falaram, tem vários estudos que comprovam isso, que quando tu fala numa altura e a criança embaixo, ela vai ver isso como uma questão muito intimidadora. Vai para a altura da criança, conversa com ela, senta no chão, fica de joelhos, como for, e tenta conversar com ela, oferece um abraço. Eu sei que é muito difícil porque eu passo por isso. E eu tento me controlar respirando fundo, pensando, é uma criança, eu sou o adulto, eu que tenho que me controlar. Ela tá aprendendo a lidar com as informações ainda. ¿Conocías a mi padre? Corrección, conozco a tu padre. E essas informações que ela está recebendo, às vezes pode ser frustrante para ela, pode deixar com raiva, pode deixar triste, e ela não sabe ainda como expressar isso tudo. Às vezes a maneira dela expressar é espernear, é se jogar no chão, é gritar, é chorar. Então quem sabe em vez de bater nela, tu pergunta, filha, como é que a gente pode aliviar essa tua raiva de uma outra maneira? Porque bater não é legal.
A Ana, ela tava com uma coisa de vir bater em mim e na minha mulher. Quando a gente fazia alguma coisa que ela não gostava, ela já vinha nos batendo e não sei o quê. E quando ela se dava conta que ela nos batia, e do ato de violência que é bater no pai e na mãe, ela ficava ainda muito mais triste, porque ela se deu conta do que estava acontecendo. Ela vem e pede colo, e pede um abraço, pede pra ficar junto da gente. Porque é nesse momento que ela se dá conta do que está acontecendo. Às vezes pode demorar 10 minutos, pode demorar meia hora, mas é o momento que ela precisou para se dar conta do que estava acontecendo. E é nessas horas, desses 10 minutos ou 30 minutos, que o adulto precisa se manter firme e se manter centrado. Depois que ela se acalma, a gente conversa. E depois que a gente conversa, ela se dá conta e começa a assimilar o que estava acontecendo. Hoje em dia, ela fala pra gente, não pode bater, não pode beliscar, tem que fazer carinho. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. O meu amigo eu vou respeitar. A gente precisa falar de flores, mas a gente precisa entender que as flores também, às vezes, têm espinho e esses espinhos machucam. Isso faz parte da paternidade, faz parte da maternidade. E, na verdade, faz parte de criar uma criança, de tu criar um ser que tu tá colocando no mundo e que eu creio que todo mundo queira que teu filho não seja uma pessoa violenta, uma pessoa estúpida, uma pessoa agressiva. Então, o exemplo vem de casa. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e nos segue nas redes sociais que a gente vai postar cada vez mais conteúdo para vocês. Pode prosseguir. Para, graveto. A gente vê que a paternidade não são só rosas. A gente precisa falar